Pensa só, o que é que significa ser uma pessoa melhor? E o que isso tem a ver com ser mais inteligente? Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa sobre justiça e tudo começa com uma frase um tanto misteriosa de um dos grandes filósofos do século XX. Olha só isso! Em 1917, o filósofo Ludwig Wittgenstein escreveu: "Desejaria ser melhor e mais inteligente, que são uma e a mesma coisa." É uma afirmação bem ousada, né? E que faz a gente parar para pensar, será que é isso mesmo? Pois é, essa é exatamente a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A inteligência e a moralidade estariam tão conectadas a ponto de serem, no fundo, a mesma coisa? Então, bora mergulhar nesse quebra-cabeça. Porque esse quebra-cabeça filosófico, na verdade, é a nossa porta de entrada para um debate gigantesco e super importante sobre o que é, afinal, a justiça. Bom, para o economista e filósofo Amartya Sen, a frase do Wittgenstein tem um significado bem profundo. Ser mais inteligente, ou seja, usar nossa capacidade de raciocinar, não é só sobre levar vantagem. É o que permite que a gente pense com mais clareza sobre nossos valores, sobre nossas obrigações, sobre como o que a gente faz impacta a vida dos outros. É basicamente a ponte que conecta a inteligência ao comportamento ético. E essa ideia de usar a razão para construir uma sociedade mais justa não é de hoje, não. Se a gente olhar para a história, vamos ver que ela tem raízes bem profundas e em várias culturas diferentes. Olha só como essa ideia viaja no tempo e no espaço. Lá no século XVI, na Índia, o imperador mongol Akbar já defendia o caminho da razão contra o terreno pantanoso da tradição. Pulam séculos para frente e o iluminismo na Europa faz da razão a sua principal bandeira. E já no século XX, foram os argumentos racionais que ajudaram a expor a brutalidade de regimes autoritários. Fica claro que a razão sempre foi vista como uma ferramenta poderosa para o progresso em várias partes do mundo. Ah, mas é claro que a razão também já foi usada para coisas terríveis. E os críticos estão certos em apontar que a confiança cega na razão levou a muitas atrocidades. Mas como Sen argumenta, o problema não é a razão em si, e sim o mau uso dela. A resposta para um raciocínio que deu errado não é parar de pensar. Pelo contrário, é se esforçar para ter um raciocínio ainda melhor, mais crítico e mais completo. E essa confiança toda na razão nos leva para uma pergunta central na filosofia política moderna. Como seria, então, uma sociedade perfeitamente justa? Uma teoria em particular meio que dominou essa discussão por muito tempo. Essa é a teoria super influente do John Rawls, a justiça como equidade. O coração da teoria é um experimento mental. Imagina só o seguinte, um grupo de pessoas precisa escolher os princípios básicos da sociedade, só que sem saber quem elas serão nessa sociedade. Elas não sabem se serão ricas ou pobres, de que gênero, raça ou religião. Por trás desse véu de ignorância, a aposta é que elas escolheriam princípios que fossem justos para todo mundo. Afinal, elas poderiam acabar em qualquer posição. O processo que o Rawls propõe é bem passo a passo. Primeiro, todo mundo concorda com os princípios de justiça lá da posição original. Segundo, com base nesses princípios, a gente desenha instituições perfeitas. E terceiro, essas instituições se tornam a espinha dorsal de uma sociedade completamente justa. É um plano bem estruturado, de cima para baixo. Então, o ponto crucial aqui é este. A abordagem do Rawls, que o Sen vai chamar de institucionalismo transcendental, tem como objetivo principal identificar como seria uma sociedade perfeitamente justa. É como se a gente tentasse criar a planta arquitetônica de um edifício perfeito antes mesmo de colocar o primeiro tijolo. Mas é aí que entra a provocação do Amartya Sen. Ele chega e pergunta: a gente precisa mesmo saber como é uma sociedade perfeitamente justa para conseguir combater as injustiças bem reais que a gente vê ao nosso redor todos os dias? E a partir daí, ele propõe uma visão radicalmente diferente. E essa comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. O Rawls nos dá a planta de um edifício perfeito, um ideal a ser alcançado. Já o Sen nos oferece uma caixa de ferramentas. Ele argumenta que, em vez de ficar buscando um ideal talvez inatingível, a gente deveria focar em comparar situações reais e perguntar, ok, como podemos tornar o mundo aqui e agora um pouquinho menos injusto? E para dar mais profundidade a esse debate, o Sen vai buscar lá na Índia antiga dois conceitos do sânscrito. De um lado tem o Nietzsche, que fala sobre procedimentos corretos e instituições justas, bem parecido com o foco do Rawls. Do outro lado tem o Nyaya, que é um conceito mais amplo, preocupado com a justiça que de fato acontece, com o mundo que realmente emerge das instituições e do comportamento das pessoas. E é para esse Nyaya que o Sen quer que a gente olhe.
Essa tensão entre regras perfeitas e resultados reais, a gente também pode ver na história da Índia antiga. O imperador Ashoka, por exemplo, acreditava que a justiça viria da persuasão moral, de convencer as pessoas a terem um comportamento ideal. Já o Kautilya, um pensador que veio antes dele, era mais pragmático. Ele defendia instituições fortes com incentivos e regras claras para guiar o comportamento humano, que ele via como, imperfeito. Mas a crítica do Sen não para por aí. Ele aponta um problema fundamental nas teorias de contrato social como a do Rawls. O risco da gente ficar pensando só dentro da nossa própria bolha. O problema é o que o Sen chama de paroquialismo. A ideia de que se um grupo fechado de pessoas decide o que é justo só entre elas, como elas podem garantir que não estão sendo apenas influenciadas por seus próprios preconceitos, por suas tradições locais? Elas podem acabar ignorando argumentos super importantes que só alguém de fora conseguiria ver. E como a gente fura essa bolha? Bom, para isso, o Sen pega emprestado uma ideia de outro gigante, o Adam Smith, a do espectador imparcial. A proposta é simples, mas poderosa. Para julgar a justiça dos nossos próprios costumes, a gente precisa se perguntar o que um observador de fora, alguém que não compartilha dos nossos valores e preconceitos, pensaria disso tudo. E olha, esse exercício de se imaginar sendo observado de fora é muito poderoso. Ele nos força a questionar aquilo que a gente considera normal ou óbvio. Para Sen, a justiça não pode ser uma conversa de clube fechado. Ela precisa desesperadamente de vozes e perspectivas de todo mundo para não cair na armadilha de achar que o nosso jeito é o único jeito certo. Beleza. Então, depois de tudo isso, o que a gente tira como lição? Qual é, no fim das contas, a essência da visão de justiça do Amartya Sen? Vamos juntar as peças, então. A visão de Sen é que a justiça não busca um ideal perfeito e distante, mas faz comparações para reduzir as injustiças que estão bem aqui na nossa frente. Ela se importa com os resultados concretos, com o Nyaya, e não só com as regras no papel. E a principal ferramenta para isso é o debate público, um debate aberto que traga perspectivas globais para a gente fugir dos nossos preconceitos. E talvez o mais importante, ela aceita que pode não existir uma única resposta perfeita e tudo bem. Tem um contraste linguístico do latim que o Sen usa que é simplesmente genial. Ele diz que a busca pela justiça não é por justitium, que significa um ponto final, uma parada, como quando um processo legal acaba. A busca é por justitia, a própria ideia de justiça, um processo contínuo, que nunca termina, de argumentação e de busca por melhorias. A luta pela justiça nunca para. E isso, no fim das contas, muda completamente o nosso foco, né? Em vez da gente se perder tentando desenhar uma utopia perfeita, talvez a tarefa mais urgente e mais prática seja simplesmente olhar ao nosso redor e usar nossa razão, nossa capacidade de sermos mais inteligentes para descobrir como podemos, passo a passo, tornar o mundo real um lugar um pouquinho melhor e um pouquinho menos injusto para todo mundo.